Gostaria de cumprimentar seu presidente, a mesa e todos os convencionais com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de ler convosco um texto, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente da mesa, que pela sensibilidade do Espírito Santo nos escolhera para poder falar esta tarde. Tenho por certo que qualquer um dos nossos companheiros que ali estão, se tivesse essa oportunidade, também honraria com maestria este momento. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 4, o versículo de número 10. Eu vou ler e a igreja vai repetir após mim. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Tomai vossos assentos, muito obrigado. Vamos peguem sua revista, nossa revista Excelência. Página de número 29, o tópico 3 da nossa revista Excelência, a mordomia do tempo, utilizando o exercício da mordomia cristã e falando do tempo. Nesta tarde, eu gostaria de agradecer a Deus, também pelos irmãos que estão nos assistindo, principalmente Alagoas, os irmãos que ali estão intercedendo, um povo sofrido, mas um povo guerreiro. Nós estávamos aqui nos bastidores conversando com os irmãos, e nós temos certeza que dos 9 estados do semiárido do Nordeste, há de surgir um grande avivamento pela palavra de Deus. Não só em Alagoas, mas também no Piauí, no Maranhão, em Pernambuco, na Bahia. Nós temos certeza que Deus há de abençoar Sergipe, não é, pastor Diniz? Temos certeza que Deus há de abençoar muito os 9 estados do semiárido do Nordeste. E, independentemente de resultados, nós temos certeza que aquele povo não vai passar fome. Aquele povo será alcançado pelo poder da palavra de Deus. Amém? Exercício da mordomia cristã, utilizando o tempo, como o pastor Mailton, que ensinou de forma maravilhosa esta manhã, e nos disse que essa palavra, o tempo, não é? E Salomão falou muito sobre isso, o tempo é de Deus, é Deus quem nos dá esse tempo. Mas, na página de número 29, a mordomia do tempo, nós temos aí o que é o nosso tempo. O tópico 3.1, o que é o nosso tempo. Mas antes disso, eu gostaria de apenas lembrar os irmãos da palavra mordomia. Mordomia que nos últimos anos tem sido interpretada de uma forma muito errada, ensinada até em algumas igrejas, em alguns lugares por aí, descaracterizando esta palavra mordomia. Mordomia, secularmente, ela quer dizer sombra e água fresca, descanso, não é? Ela traz um contexto totalmente diferente daquilo que nós sabemos do que é mordomia cristã
dentro das nossas igrejas, do nosso ministério. Então, no conceito secular, equivocadamente, mordomia, a interpretação, traz um conceito aí, não é, de sombra em água fresca, um conceito distorcido, não é, que vai falar de regalias, privilégios, alcançando um patamar, alcançando metas, sem precisar fazer muito esforço, muita dedicação. Mas no conceito cristão, biblicamente falando, para nós, mordomia cristã tem um significado muito profundo, que deve ser aplicado e também praticado em toda a nossa vida cristã. O significa, na nossa fé, no nosso ministério, conjuntos de bens materiais, né, e espirituais também, que é o conceito mordomia cristã. Essa palavra ela é latina, por ser ela uma junção de duas palavras latinas, que significa majordomos. Majordomos é a junção de duas palavras latinas para trazer o significado de mordomia. Major, principal, maioral. Domus, casa. E quando nós vamos utilizar também no grego, é oikonomos. Oiko, casa. Nomos, governo, administração. Então a variante da palavra casa aqui dentro de mordomia, ela etimologicamente ela muda e muda muito. Quando nós paramos para ler a palavra do Senhor e compreender a mordomia na sua essência biblicamente aqui, e dentro da etimologia desta palavra casa, mordomos, administradores, e também utilizando o tempo para tal, nós paramos para observar que biblicamente nós podemos ler até Salmo 122, o verso 1. Olha como muda a etimologia da palavra casa. O salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, se referindo a edifício, à parede, ao templo. Agora, se nós pararmos para entender também o que Josué, no capítulo 24, no versículo 15, se referiu à palavra casa, ele vai dizer: porém, se parecer mal a vocês servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses dos amorreus, ou se os deuses além do rio. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está se referindo a tudo que tem dentro da tenda, tudo que tem dentro da casa, todos os bens que ele possui, servem ao Senhor. Se nós lermos também Gênesis capítulo 7, versículo 1, a palavra casa já muda para pessoas. Deus disse a Noé: entra tu e a tua casa na arca. Deus estava se referindo à palavra casa a pessoas. A pessoas. Então o conceito de mordomia aplica na nossa palavra, dentro da Bíblia Sagrada, esses conceitos etimologicamente falando. Além um pouquinho, Isaías 38, 1. Deus deu uma ordem ao profeta Isaías para ir ao teu templo, ir no palácio, procurar a casa do rei Ezequias e entregar uma mensagem dura ao rei Ezequias, que estava doente, sobre uma cama. Isaías entra no palácio, chega lá e entrega uma mensagem ao rei Ezequias. Qual é a mensagem? Coloca em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Deu as costas e está saindo. Mas o contexto bíblico nos diz que a casa referente de Isaías está dizendo ao rei Ezequias, é a sua vida, é a sua intimidade, a sua fidelidade, é o conjunto de bens materiais e espirituais agregados na vida de um homem. E ele vira, mesmo deitado para a parede, ele vira, mesmo deitado na cama, ele vira para a parede e faz uma das mais belas, lindas orações. E qual é a oração de Ezequias?
Deus, lembra de como andei na sua presença. Lembra que derrubei os postes ídolos de Baal, de Acera. Lembra que voltei a consagração, que voltei os louvores, que voltamos o jejum, a consagrar, a orar. Lembra? E como Deus não fica devendo nada para ninguém, o profeta já estava saindo. Deus disse: volta lá e diga a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. 15 anos de vida. Então, o conceito de mordomia nos traz esses significados etimologicamente, prefigurando a palavra casa, mordomia, ou seja, oikonomos, casa, governo, administrando. E para tal isso, nós precisamos também administrar o tempo que Deus nos dá, o tempo que nós temos, utilizá-lo com sabedoria e com entendimento. O que é tempo? Na realidade, tempo aí, Deus vai nos conceder a oportunidade de vivermos 24 horas. 24 horas, Deus nos dá essa condição dentro do tempo. E dentro de 24 horas, nós temos 1440 minutos. Dentro dos minutos, nós temos 86.400 segundos. E aí, nós precisamos compreender que é um tempo que Deus determina para as nossas vidas, e nós precisamos utilizar esse tempo da melhor forma possível, utilizá-lo da melhor forma possível. Então, quando nós trazemos aqui o que é o nosso tempo, nós vamos observar o salmista, Salmo de número 90, o verso 1 e o verso 2, ou verso 12, ele nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, tempo, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. O nosso tempo é de breve duração. Isso fala da brevidade humana, decorrente à queda de Adão. A brevidade do tempo humano, pela decorrência da queda, e nós herdamos a natureza adâmica, nós precisamos entender que o tempo urge, o tempo precisa utilizarmos da melhor forma e da melhor maneira possível, porque a brevidade do tempo para nós, Tiago vai falar sobre isso, que a vida é como um vapor que logo se dissipa. Nós precisamos utilizar o tempo da melhor forma possível na presença do nosso Deus. E aí a nossa revista, de forma maravilhosa, ela vem sugerir para nós que todo o tempo que nós temos, nós precisamos observar que biblicamente a palavra tempo no singular, ela vai aparecer na Bíblia 505 vezes. Mas tempos, plural, ela vai aparecer 76 vezes. Mas, quando se fala sobre adjetivo e substantivo, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que na Bíblia existe mais de 20 tempos. Mas nós conhecemos no profundo 2 deles. Um que é Cronos, e o outro que é o Kairos de Deus. Mas observe que o escritor da nossa revista, de forma maravilhosa, ele coloca para nós, dizendo o seguinte, na parte A aí, após ele falar da brevidade de duração do tempo humano, ele diz: o nosso tempo também passa velozmente, o tempo passa rapidamente. E aí nós precisamos compreender que o próprio sábio Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, que o tempo e a oportunidade pertence a todos. O tempo e a oportunidade pertence a todos nós. Então o tempo,
ele vem acompanhado de oportunidades. O tempo que Deus nos dá vem acompanhado de oportunidades. E existem oportunidades nas nossas vidas que muitas vão passar e nós não vamos ter condições nenhuma de adquiri-las para a nossa vida. Tem oportunidades que vão passar nas nossas vidas, mas existem também oportunidades mal aproveitadas. E aí nós precisamos compreender que o nosso tempo, que passa velozmente, ele tem para nosso entendimento que a oportunidade que Deus nos dá dentro do tempo, caracterizado o tempo que Deus está nos fornecendo, Ele vai trazer para nós oportunidades. E toda oportunidade, ela tem uma velocidade de tempo. Toda oportunidade tem uma velocidade de tempo. E existem oportunidades que vai passar pelas nossas vidas e que nós não vamos conseguir nem chegar próximo a elas. Agora, existem oportunidades que Deus vai nos dar e que elas são mal aproveitadas por nós. Então, a oportunidade, quando Salomão diz que a oportunidade e o tempo pertence a todos que Deus nos dá, Deus está nos dando oportunidades de igual modo. Deus está nos dando a oportunidade de fazer a diferença. Deus está nos dando a oportunidade de servi-lo, de adorá-lo, de glorificá-lo. Mas, nesse tempo presente, a igreja em que nós pertencemos, nós precisamos entender que é nesse tempo, aonde nós estamos com muita dificuldade de separar as oportunidades que nós temos. E aí a inversão de valores acaba ocupando um tempo fora de hora, um tempo fora de momento. E aí surge uma enfermidade desse século chamada ansiedade, aonde se rói unha, aonde se toma ansiolite para passar a ansiedade do dia anterior, a ansiedade daquilo que se espera. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7, Pedro vai escrever: se nós nos humilharmos sobre a poderosa mão de Deus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Então, quando nós vamos falar de oportunidades, nós vamos falar de propósitos, nós vamos falar de promessas, nós vamos falar de projetos, nós vamos falar daquilo que o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor dentro do tempo oportuno para aplicar as nossas vidas em busca de conhecimento, prosseguir. E aí todas as vezes que nós vamos buscar na Bíblia Sagrada o prefixo pró, de promessa, de projeto, de propósito, de prosseguir, é um prefixo, é uma palavra grega que fala pró, aqui é uma palavra grega que vai falar para nós o significado de proponere, aquilo que se coloca adiante, aquilo que coloca na frente, atrelado ao tempo, propósito, promessa, projeto, prosseguir, oportunidades que Deus nos dá dentro do tempo determinado por Ele. É Deus nos colocando à frente, dentro de um propósito, para que no tempo oportuno, a promessa que Ele nos fez se cumpra literalmente nas nossas vidas. E aí quando eu olho para esse texto e vejo a oportunidade dentro de um propósito, dentro de um tempo, isso me leva a entender alguns personagens bíblicos que nós conhecemos muito bem, como José, como Moisés, não é? Se José, observe que José não foi lembrado pelo copeiro por aquilo que ele era, pelo nome dele. Ele foi lembrado pelo propósito
pela qual Deus o colocou naquele lugar, num tempo determinado, na prisão, no cárcere. Mas observe que o copeiro vai lembrar do propósito. Ele está diante do faraó, vai servir a bebida, ele diz: lembro-me do meu pecado. Quando eu estava no cárcere, tinha lá uma pessoa que interpretava sonhos. Olha o propósito de Deus na vida de José: interpretar sonhos. Aí Faraó pergunta: qual é o nome dele? José. Então primeiro vem o propósito dentro de um tempo que Deus determinou para nós, e depois o nosso nome. E porque muitas vezes não está acontecendo mais na igreja odieira de hoje, porque nós estamos preocupados com o nome e deixando o propósito em segundo plano. Mas como do nosso nome cuida Deus, nós precisamos apenas entender o propósito dentro do tempo que Deus escolheu para nós. E dentro dessa oportunidade, pela qual Deus tinha um propósito na vida de Moisés, todos nós lembramos e recordamos muito bem que Moisés, tirado das águas, Moisés já vivendo no palácio, já tendo um grau de escolaridade muito grande, muito amplo, agora ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele sabe pelo qual foi o propósito que Deus trouxe ele em vida. E aí ele vai lá, livra o hebreu da mão do egípcio, acaba matando o egípcio, porque o propósito gritou dentro dele, mata o egípcio, livrando o hebreu da mão do egípcio. Mas o propósito pelo qual, dentro do tempo determinado, Deus levantou, permitiu que Moisés nascesse e fosse livre lá no Nilo, não era para libertar apenas um homem, mas sim uma nação que estava escravizada. E a Bíblia Sagrada nos conta muito essa história. E por isso era um propósito de Deus na vida de Moisés. Por quê? Porque no Nilo, o Nilo, ele passa por 10 países antes de desaguar no Mediterrâneo. 10 países antes de descer no Mediterrâneo. E o Egito fica, o palácio de Faraó, onde a filha estava se banhando, no Alto Egito, na parte alta do Egito. Mas quando Joquebede solta o cesto betumado com o menininho e pede à irmã, a Miriam, que pudesse acompanhar, a tendência desse cesto era descer para o Mediterrâneo. Mas como Deus tinha um propósito na vida de Moisés, e o propósito é, antes daquilo que Deus precisava exaltar o nome, o cesto não desce. E aí a palavra pró significa subir. Em vez de descer, ele sobe até o alto do Egito, onde a filha de Faraó estava se banhando. Agora observe só, antes desse propósito dentro do tempo determinado existir na vida de Moisés, ele não tinha nem nome, que o nome quem deu foi a própria filha de Faraó. Então, para nós entendermos que o tempo é de breve duração para as nossas vidas e que oportunidades serão nos dadas dentro do tempo determinado por Deus, nós precisamos entender Romanos 13:11, conhecendo já o nosso tempo e a hora de despertarmos do sono, porque a segunda edição dessa revista e desse tema, o exercício da mordomia, nos leva a despertar do nosso sono, porque o sono é um dos maiores roubadores do tempo. E se o tempo é roubado, o propósito pela qual Deus nos trouxe aqui neste mundo não é concluído, não é realizado, ou ele começa a patinar e andar em passos de tartaruga, porque nós não estamos entendendo este tempo. E aí nós precisamos compreender que já é hora de despertar do sono que rouba o nosso tempo.
assim como o aparelho de um celular rouba o nosso tempo, para que possamos administrar o tempo dentro do propósito pela qual Deus proporcionou para nós vivermos. Então, quando nós vamos compreender essa mordomia dentro do tempo, deste propósito, este é o nosso tempo. Tempo este que, se nós pegarmos algumas estatísticas, nós vamos entender que a cada minuto morre 165 pessoas. A cada minuto morre 165 pessoas. A cada hora morre 9.000 pessoas. E o tempo passa rápido. E nós temos um propósito. Qual é, pastor? Ganhar essas almas e falar do amor do nosso Senhor Jesus a eles. O tempo urge e necessita que nós entendamos o propósito pela qual Deus tem em nossas vidas. Agora, a nossa lição, quando nós vamos entender o tópico 3.2, nós vamos entender aí que os exemplos de tempos que foram aproveitados por homens, o uso do bom tempo. Aí, nós temos aqui no rodapé, dando o exemplo de Abraão, que recebeu a personificação aqui de teofania, de 3 seres angelicais, um deles teofania, na sua tenda, casa, na porta da sua tenda, casa. E quando ele recebe a oportunidade, ele não deixa para amanhã, ele não relaxa, ele usa essa oportunidade que é hoje, que é agora, da melhor maneira possível. Ele corre à mulher e fala: pega 3 medidas de flor de farinha, a farinha, o trigo, trilhado, peneirado, o mais fino que tem, e amassa, faz bolos, corre, escolhe a melhor vitela e dá ao moço e diz: prepara, porque eu preciso usar essa oportunidade da melhor maneira possível. Eu preciso utilizar esse tempo que está na frente da minha tenda, na frente da minha casa, da melhor maneira possível. Aí, eu gostaria nessa noite, ou nessa tarde, de lembrar também aos irmãos que o tempo utilizado da melhor forma, dentro da oportunidade que nós temos, observe esse exemplo do nosso pai na fé, Abraão. Agora, olha só que coisa interessante, e que Deus colocou ao meu coração, para que a gente pudesse nessa tarde meditar juntos. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que no tempo, quando Abraão utiliza ele da melhor maneira, e aí o comentarista coloca: mas também nós precisamos entender algumas coisas que acontecem nas nossas vidas fora do tempo. Fora do tempo. E aí eu parei para entender, e parei para meditar e observar que a Bíblia Sagrada nos diz que houve um tempo, e este jovem tinha 17 anos de idade, que o pai Jacó chama ele e diz: olha, o mesmo ofício de seus irmãos, o mesmo ofício de Rúben, de Simeão, de Levi, de Judá, de Isacar, de Zebulon, de Asser, de Naphtali, é o mesmo seu. São pastores de ovelhas. Mas chegou num tempo em que Jacó disse: mas você vai deixar de ir com seus irmãos e você vai apenas para fiscalizá-los, trazer notícias dele para mim, apenas para isso. Olha o que é algo fora do tempo. Não era o tempo do propósito que Deus tinha na vida de José. E indeterminada fiscalização, ele vai a Siquém. Os irmãos não estão. Pergunta para o moço diz: estão em Dotã. Foram em Dotã. Ele vai até Dotã, atrás de seus irmãos. Chegando em Dotã, acontece tudo o que você já sabe.
O quê? Eles vão observá-lo de longe, porque ele tem um propósito, ele tem uma túnica que simboliza o propósito, e de longe eles identificam e dizem: lá vem o sonhador, sonho, tempo para ser realizado, lá vem ele. O que vamos fazer? Vamos acabar com esse sonho, vamos acabar com esse tempo, vamos trazer a vida de José e exterminar, acabar, para que o propósito e as promessas pela qual ele nos contara dos sonhos dos feixes não se realizem, sejam exterminados. Vão pegar José, 17 anos, e jogar dentro da cisterna. Mas eles esquecem que a cisterna não tinha água. Por quê? Porque José tinha um propósito, tinha uma promessa. José fica ali algumas horas. Eles tiram José e vendem José com 17 anos para uma caravana de ismaelitas que estão passando. Chegando no Egito, José é vendido para a casa de Potifar. E ali vai trabalhar como escravo, cerca de 10 a 11 anos. 10 a 11 anos na casa de Potifar. Se nós trabalharmos com o número 10, ele vai ter 27 anos de idade, trabalhando como escravo. 27 anos, trabalhando como escravo. 10 anos debaixo de uma escravidão, porque tem um propósito, tem uma promessa na vida dele. E aí ele é vendido, é tentado, 10 anos tentado, mas não cede. E por causa de não ceder a essa tentação, vai parar no cárcere, vai para a prisão, passa 2 anos no cárcere, 2 anos no cárcere, 2 anos. E dentro do cárcere, ele recebe a presença do copeiro e do padeiro. Chegou o copeiro e o padeiro com um tempo determinado para ser enforcado, para ter a sua vida extirpada, acabada da face. E aí eles contam a ele um sonho, ele interpreta o sonho acontece, copeiro é liberto, padeiro é enforcado. Aí ele pede ao copeiro que está saindo e diz: olha, quando você estiver na presença de Faraó, lembra de mim, lembra de mim. Aí entra mordomia, governo, administração, oikonomos, lembra de mim. Mas se o copeiro lembra, o propósito pelo qual Deus o chamou é substituído por um ajudante de cozinha, lavar copos. Mas como Deus compreende e sabe que todo o tempo, muitos pratos, muitas coisas acontecerão nas nossas vidas, mas nem tudo é um fim determinado de um tempo que Deus propositalmente colocou para nós. O copeiro se esqueceu, mas no tempo determinado o copeiro lembrou do propósito. E o propósito estava onde? Estava no cárcere, interpretando sonhos. Interpretando sonhos. E quando ele vai diante agora de Faraó, ele tem 30 anos de idade. Olha como o tempo passa. 30 anos de idade. Faraó conta a ele o sonho. Todos nós sabemos. Ele interpreta os 2 sonhos de Faraó. Faraó agora o coloca e o chama de Zafanete Paneia, aquele que é o proveniente de grãos nutricionistas. É ele. E agora ele é o governador. E o propósito começou a acontecer. E a promessa começou a surgir. Governador, 7 anos de fartura, 2/5 da terra, de todo o grão de cereal. 37 anos. Vem agora o segundo ano de fome. Segundo do ano de fome começa a surgir. E ele está lá, na frente do Egito, administrando a distribuição dos grãos leguminosos. De repente ele olha para a fila. Quem é que está na fila? Os 10 irmãos,
que não tinha como errar, caracterizados como hebreus autênticos que são. Aí ele olha na fila e vê os irmãos, ele lembra de tudo que os irmãos ocasionou a ele. Aí dispara o gatilho das emoções e asperamente ele chama: vocês são os espias, vocês estão aqui para descobrir a nudez da terra, vocês vieram nesse tempo aqui para isso, para espiar. Prende, não, nós somos irmãos, filho do mesmo pai, nós somos 12, um ficou com nosso pai e o outro já não existe mais. E ele ouve aquilo nesse tempo, não, asperamente ele diz: não, vocês são espias, prendeu por 3 dias os irmãos. No terceiro dia ele desce no cárcere, abre com as suas próprias mãos e diz: saem daí, pode sair vocês, os animais já estão carregados, levem ao vosso pai, levem ao vosso povo, Hebrom, Canaã, levem para lá, porque eu estou libertando vocês, porque eu temo a Deus, eu temo a Deus. Temor do Senhor é necessário nos tempos que nós estamos vivendo. Não é necessário entender que não é o regimento, é a igreja que proíbe, não é o tempo, que é necessário algumas coisas para que a gente possa conservar a nossa fé e a nossa vida cristã dentro de mordomia. Libertou, voltaram para casa, chegou lá, acabou os alimentos. Jacó agora ouve de Rúben, Jacó agora ouve de Judá: pai, a gente precisa voltar. Simeão ficou preso. Há quanto tempo Simeão está preso? Quanto tempo Simeão está preso? Nós precisamos voltar, senão vai morrer toda a nossa prole. E se morrer, a promessa que Deus fez ao nosso pai Abraão, que vem a Isaac e que vem ao Senhor, que não é mais Jacó e sim Israel, para perpetuar e fazer uma grande nação, vai ficar pelo caminho. E as outras nações pagãs vão dizer o quê? Do Deus que prometeu. Porque o nosso Deus, ele promete e cumpre, ele é fiel para cumprir aquilo que ele nos prometeu. O homem não sustenta de pé o que fala, mas Deus sustenta aquilo que ele tem nos prometido. O Senhor toca no coração, fala com Israel, com Jacó, e ele diz: então vão, levem Benjamim, tragam mais mantimento, e também traga o vosso irmão Simeão, para que a promessa de Deus na nossa vida não fique pelo caminho. Ok, pai, vamos albardar os jumentos, vamos fazer tudo isso. Aí Jacó, capítulo de Gênesis 43, chama eles e diz: deixa eu perguntar para vocês algumas características desse homem, para que eu confeccione um presente e vocês levem a ele este presente nesse tempo determinado. Como ele é? Aí eles começam a narrar, a contar os momentos que eles tiveram com o governador do Egito, Zafanete Paneia. Aí eles vão dizer: pai, nós estávamos no cárcere, presos já há 3 dias. Ele abriu a porta e disse: eu vou libertar vocês, porque eu temo a Deus. Ele falou no nosso Deus, pai. Ele conhece o nosso Deus. Ele conhece o nosso Deus. E tem mais, pai. Ele tem 2 filhos. O primogênito se chama Manassés, que significa aquele que me fez esquecer das aflições da casa de meu pai. E ele tem um outro que se chama Efraim, que significa Deus me fez prosperar em terras da minha dificuldade. Foi isso? É. E o que mais vocês? Nós sabemos que ele se tornou governador porque interpretou sonhos.
Só isso, só. Aí você lê o capítulo 43 do Gênesis. Jacó vai fazer 6 itens. Vai preparar 6 itens. E vai enviar pelas mãos dos seus filhos, num tempo determinado. 3 desses presentes, na verdade, eram remédios, antibióticos. E 3 especiarias aromáticas, perfumes, que o perfumista extraía. E ele vai colocar e vai enviar para os seus filhos, para que entregassem a governador, no tempo que Deus determinou, para cumprir um sonho, para cumprir uma promessa, para cumprir um propósito, para cumprir uma vontade soberana de Deus. Eles chegam com o presente, chegam com Benjamim, e antes de apresentar Benjamim, eles entregam o presente. E o que é que tinha nesse presente? Por que que os 3 primeiros presentes são remédios? Por quê? O primeiro presente que tinha era um bálsamo. Era bálsamo. Israel, ou seja, Jacó, estava dizendo: ô governador, eu não sei que feridas que o tempo ou a vida te ocasionou. Eu não sei que feridas são, que o tempo, ou marcas, ou sequelas ficaram na tua vida. Mas eu estou enviando o melhor da nossa terra aqui de Gileade, e esse bálsamo cura, esse bálsamo cura, ele cura no tempo. Eu não sei que feridas foram, que mágoas que o tempo, que ressentimento que o tempo causou, mas nessa tarde, ele deixa que o bálsamo desça sobre nós, para curar feridas, ressentimentos que o tempo ocasionou, e te leva a andar cabisbaixo, triste, abatido. Mas é nesse tempo que o bálsamo e o presente, nesse tempo que Ele vai te dar, para curar as feridas. Agora, quando você para ver o segundo presente que ele vai receber, é mel. E essa palavra mel, tanto no hebraico como no grego, traz 2 etimologias diferentes. Do hebraico, debash, mel de uvas e de tâmaras, que todo o soldado que ia para o campo de batalha, levava ele no cinto, na cintura. Porque se porventura na batalha, no campo, sofresse alguma escoriação, algum corte, algum dano, alguma queda, aplicasse esse antídoto, esse antibiótico, e a ferida imediatamente estancava o sangramento, estancava a inflamação, e ela parava de doer, ela parava de latejar, ela parava de ocasionar momentos de dor. Então ele está dizendo: governador, eu não sei o que foi que a vida, o tempo no campo de batalha ocasionou de feridas na sua queda, na sua trajetória, mas recebe um pouco de mel, de antibiótico, coloca na ferida e ela vai cicatrizar, Mesmo que esteja no campo de batalha, no campo, com a armadura, mas sangrando. Quantos de nós estamos no campo com a armadura de Efésios, que Paulo lista, capacete, couraça, sandália, espada, escudo, mas às vezes caminhando, sangrando, pastor Diniz, sangrando com a armadura no corpo, mas sangrando, mas fazendo curativo nas pessoas, fazendo curativo, e a perca de sangue não leva ao desmaio, nem a parar, nem a cair e nem a morrer,
Por quê? Porque a pasta, esse mel, estanca, fecha a ferida, cria algo que é resistência, mesmo ferido no campo de batalha. Mesmo ferido no campo de batalha. E aí o Senhor disse a mim: olha, nessa tarde, nesse tempo, muitos de nós queremos dar uma de super-herói, de Mulher Maravilhas, e achar que mesmo com couraça e sangrando, a gente pode fazer, a gente pode realizar, a gente pode continuar caminhando e fazendo e vivendo. Mas a dependência total do eterno que nos prometeu, nos leva a depender dele e dizer: Senhor, até aqui me dá, mas daqui eu não consigo mais, por causa desse sangramento que está exposto. Aí o eterno que conhece, pede ao Espírito Santo para pegar o mel de baixo e colocar na ferida. Na ferida. Mas é necessário entender a dependência dele, porque senão nós achamos que somos autossuficientes, que nesse tempo nós temos que ser, alguém espera que sejamos, mas quem nos conhece no interior, no recôndito do descanso, quando tira a armadura, é ferida ou é lepra? Quando tira a armadura e pendura, é varão valoroso, mas leproso. Tem feridas, precisa mergulhar, precisa do mel para curar, precisa dessa cura. E José precisava ser curado. José precisava ser curado, para depois perdoar e curar também os seus irmãos. Curar os seus irmãos. Mas eu quero, nessa tarde, pelo tempo, encerrar também, mas eu quero deixar algo importantíssimo, que é o último presente que ele recebe, que é amêndoas. Amêndoas, pastor Joinville. Quando a gente vai em Jeremias, capítulo de número 1, a gente entende que amêndoas, a amendoeira, a primeira árvore que floresce na primavera, oriunda apenas daquela região da Palestina, também conhecida por Shaquete, ela traz duas fases, porque dentro do tempo que Deus proporcionou o propósito para as nossas vidas, que é feita de fases, e essa fase, ela produz duas flores, uma branca e uma rosa, uma doce ao paladar e uma outra amarga, tipificando e mostrando para nós que a nossa vida e o nosso tempo nessa terra é feita de fases, que vai ter fases amargas, que vai ter fases difíceis, que vai ter fases complicadas de vivermos, mas é só uma fase. Quem prometeu garante que a fase ruim vai passar. Cantares de Salomão, capítulo 1. Salomão disse: olha, aparece as flores na terra, ouve-se a voz da rola, e o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Aí Jeremias entende. Jeremias capítulo 1, o tempo de uma linguagem idiomática, um hebraísmo entre Jeremias e Deus,
mas eu não passo de uma criança. Eu não sei falar. Eu ainda vou me preparar, eu ainda vou estudar. Esse não é o tempo que Deus precisa para me levantar, para me falar, para me pregar, para ir na praças, para me evangelizar. Ainda não é o tempo. Aí o hebraísmo de Jeremias no templo, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Aí o Senhor diz, não diga não passo de uma criança, porque as palavras são minhas, quem criou a boca foi eu. Aí a Bíblia não diz para nós, mas os livros contam para a gente, a história conta para a gente, que Jeremias é filho de Ilquias, que morava na cidade de Anatote, 6 quilômetros ao norte de Jerusalém. E que Ilquias é contemporâneo de um período em que a igreja viveu 50 anos na mão de um homem déspota que foi Manassés. E que no tempo do rei Josias, que reparou todas as coisas, que abriu a casa do Senhor, que tirou todos os entulhos de lá de dentro, acharam o livro da lei, entregaram para Ilquias, o sacerdote, e que com o livro na mão, sem intimidade para verbalizar o que estava, levou a profetisa Ulda. Mas quando ele retorna para Anatote, vai buscar a Deus em oração, Deus brada e chama ele pelo nome, Ilquias. E ele responde, pode falar, Senhor, que teu servo ouve. E Deus diz, mas como é, Ilquias, que você sabe que sou eu, sendo que é a primeira vez que eu estou me revelando a ti? Aí Ilquias vai dizer, Senhor, quando eu era pequeno, nesse mesmo lugar, meu pai Abias entrava para ouvir a tua voz, e eu ficava escondido atrás da mobília, querendo ver teu rosto, mas não conseguia vê-lo. Mas a sua voz nunca saiu do meu coração, nunca saiu dos meus ouvidos. Eu sei discernir a sua voz. É ou não é tempo da igreja desenvolver um dos dons, discernimento de espírito? Porque o que nós estamos vendo nesses dias é um que acha, não, eu acho que não deveria ter falado, eu acho que não deveria ter predado, eu acho que não deveria ter falado aquilo. Há discernimento para nós deixarmos o achismo de lado e dizer, é Deus no tempo, é Deus no discernimento, ou é o inimigo? Ou é o inimigo? Talvez, pastor Joinville, nunca se necessitou tanto do dom de discernimento como está necessitando nesse tempo. Nunca. Porque é nesse tempo que nós precisamos discernir a voz, as línguas estranhas, julgar a profecia e não o profeta. Discernimento para discernir as obras, os frutos. Discernimento num tempo tão difícil e escasso de oportunidades e realizações, aonde o aparelho celular, aonde o sono, a demasia, o excesso de lazer, o excesso de perca de tempo, tem nos distanciado de um propósito. Porque a gente quer que no propósito apareça o nosso nome. E nós não seremos lembrados pelo nosso nome. Nós seremos lembrados pelo propósito pelo qual Deus um dia nos resgatou, salvou, batizou com o Espírito Santo, chamou a carreira ministerial, nos deu fidelidade no coração para servir ao ministério e para exercer o propósito
e alcançarmos a promessa que Ele nos fez. Aí eu encerro essa tarde, fazendo a Deus uma oração apenas. Com muito temor, tremor, e com a permissão do nosso pastor presidente, que você pudesse curvar a sua cabeça nessa tarde e entender que o propósito que Deus tem neste tempo, o hoje, e agora e já chegou. Evangelho de João, capítulo 4, em que os verdadeiros adoradores, verbo transitivo direto na primeira pessoa, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Se é em espírito e se é em verdade, porque existe também falsa adoração. E essa falsa adoração vem debaixo de algo que é superficial nas nossas vidas, que o nobre companheiro, o orador que nos antecedera, frisou muito bem, a superficialidade. Aí a gente vai para o tempo de Deus, na vida de um homem, que após matar aquele egípcio e enterrá-lo na areia, precisa agora fugir para Midian. E quando ele foge para Midian, ele encontra o sogro, ele encontra Zípora, mas agora ele está atrás do monte Horebe, no deserto, cuidando de uma ovelha que não é dele, e de repente o que chama a atenção é a sarça que está ardendo. E quando a sarça arde, ele se aproxima, depois de alguns minutos, Deus brada: tira o que é superficial, que está nos seus pés. Não é uma sandália que tem a efígie do Deus Lua, por isso, não, nada disso. Deus está tirando, tira a sandália dos teus pés, deixa a humildade chegar na sua vida, na minha presença, porque a gente entra com tanta superficialidade na presença do Todo-Poderoso, que a gente quer achar que nós somos alguma coisa. Aí eles vêm com humildade, porque a humilde, eu dou graça ao humilde. Então, com muita humildade, nesse tempo que nós temos de Deus, com humildade, faça a Deus uma oração. Faça a Deus uma oração. Senhor, eu sei que um dos presentes que Jacó deu a José foi especiarias, e dentro dessa especiaria está composta no nosso livro ITPR Etademp, que fala de especiarias, de 5 delas, gálbano, onínsio, sal, que eram colocados, Senhor amado Deus, de uma maneira sobre o teu altar do incenso. Mas para extrair aquela substância, ele precisava ser pisado, moído, triturado, para que quando colocasse sobre o altar do incenso, subisse as suas narinas. E assim como disse Ezequiel na visão, a visão transcendental do trono, e ele percebe que sobe um incenso da terra ao trono, e esse incenso são lágrimas e oração de um povo que compreende que hoje e agora e a hora é esta, em que o Senhor nos reuniu em uma maravilhosa escola bíblica para tratar de um tema de mordomia, para que possamos administrar o que te pertence dentro do tempo, do propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós, somando, Pai querido Deus, as nossas forças e continuando, Senhor amado Deus, marchando
suba diante de Ti as nossas orações, curando, Senhor, curando a nossa alma, porque nós sabemos, Deus, que o nosso corpo se satisfaz com comidas, se satisfaz com algo que são de glutonarias, que se satisfaz com prostituições, lascívias e outras coisas, a carne, mas que a nossa alma não, a nossa alma só se satisfaz com a sua glória, com a sua presença. A nossa alma só se satisfaz com a sua presença. E ainda que nós estejamos sangrando no campo de batalha, vestindo a armadura no tempo que o Senhor nos plantou no melhor lugar para estarmos, porque certamente, Senhor, se nessa tarde cada um resolvesse abrir o coração, abrisse o coração como abre o nosso presidente aqui, como abre o nosso presidente a dizer: eu estou sensível à voz do Espírito. Se nós abríssemos o nosso coração e mostrássemos ao Teu Espírito que nessa tarde a nossa alma, muitas vezes angustiada, sangrando, precisando do bálsamo, precisando, Senhor, do mel. Sonda-nos nessa tarde, sonda, vê se tem sinceridade, porque todos nós somos vaso de barro, o que tem é tesouro em vasos de barro, para que o poder se aperfeiçoe e a excelência não seja nossa, mas sua. Nesse tempo, Senhor, dá-nos alegria quando chegarmos na sua casa, alegria da salvação. A gente vê um tempo, Senhor, de final de ano, de aniversário, em que muitas pessoas se entristecem por não receber um presente, mas a nossa alma se alegra. Nós não podemos ter, Pai querido Deus, para desfrutar nessa terra, mas tem uma coisa que ninguém vai poder tirar de nós: a alegria da salvação. A alegria da salvação Satanás não tira, casa nova não rouba, carro não rouba. Alegria, torna a dar alegria da salvação nesse tempo, para que possamos estar na Tua presença na segunda-feira, no culto de oração, para que possamos estar nas terças-feiras, na doutrina, para que possamos visitar, evangelizar, para que possamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? É tempo de pregar, é tempo de evangelizar, é tempo de ganhar alma. Senhor, não é um desabafo, é o desejo da minha alma. E eu agradeço esta rica oportunidade. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.